Jesus demonstrava ter um conhecimento muito bom das Escrituras. E a gente sabe que as Escrituras, naquela época, eram de acesso dos doutores da lei. E sendo Jesus de família humilde, como que é possível isso? Eu queria saber. A gente encontra uma passagem no Evangelho quando, dos 12 para os 13 anos, Jesus sobe até Jerusalém numa cerimônia que hoje em dia é conhecido como Bar Mitzvah. E essa cerimônia é considerada a celebração do momento do qual, vamos assim dizer, a criança se torna adulta. Nos dias de hoje, a gente fala em juventude. Na antiguidade, existiam crianças e adultos, meninos e homens. Ali é realizada uma cerimônia onde aquela criança passa a obter responsabilidade sobre todos os seus feitos, sobre todos os seus atos diante da lei. Os erros que talvez fossem, vamos assim dizer, aceitos pela idade tenra, agora passam a se tornar de responsabilidade. Aquele jovem, vamos colocar nas palavras dos dias de hoje, se torna um homem diante da lei e da sociedade, ele passa a obter responsabilidades. E naquele momento, quando ele está no templo de Jerusalém, Jesus já impressiona muito, muito os doutores da lei, os fariseus, aqueles que estavam ao seu redor. Por quê? Justamente ele apresentava um conhecimento que não era tão comum, tão convencional. Mas Emmanuel diz para nós, lá no livro O Consolador, que os profetas eram inspirados diretamente pelo Cristo. A partir desse entendimento, a gente percebe que, pela posição de espírito crístico, pela maturidade, pela capacidade e por ter inspirado diretamente, vamos assim dizer, trazido o conhecimento da primeira revelação, coordenado todo o conhecimento da primeira revelação, é natural que esse espírito, na sua condição, obtenha não um conhecimento muito profundo, mas eu diria que a totalidade do conhecimento. E que isso, de alguma forma, marca muito a todos dos quais Jesus se encontra. Jesus não permanece em Jerusalém, ele segue com o seu pai, mas nós compreendemos que esse conhecimento é extremamente profundo do ponto de vista da luz da doutrina espírita em função da elevação, da grandiosidade desse espírito. Mas é importante a gente dizer que no judaísmo, nós, por exemplo, quando falamos assim, olha, eu vou para o centro espírita. A gente começa a ir no centro espírita e começa a aprender espiritismo. O judaísmo é um pouco diferente. Você começa a aprender o judaísmo dentro da sua casa, do seu pai, da sua mãe. Eu tenho certeza que muitas das perguntas, das oportunidades que eu e a Lahá aqui estamos conversando, muitos desses conhecimentos a gente traz do nosso lar. E naqueles tempos, você não tinha diferenciação de vida política, vida social. Tudo isso engloba o judaísmo. Por quê? Dentro do judaísmo, nós temos leis sociais, nós temos leis religiosas, e isso é transmitido de pai para filho. E quando que existe o costume, o hábito de se ir à sinagoga todos os dias, se está na sinagoga, são feitas aquilo que a gente chama em hebraico de Dvar Torá, explanações, leituras, e no dia a dia é natural que esse conhecimento seja inserido na vida dos jovens, na vida dos judeus como um todo. É claro que Jesus traz esse brilho extraordinário em função da sua condição espiritual. Mas eu queria passar para a Lahá também comentar. Eu quero comentar um detalhe. Adriana, a gente precisa separar a forma como o cristianismo funciona da forma como o judaísmo funciona. O que aconteceu no cristianismo? Vou falar de cristianismo. No cristianismo, o texto ficou na mão dos sacerdotes. Até o período em que aconteceu a Reforma Protestante, isso em 1526, quando ocorre efetivamente a Dieta de Espira, que, digamos assim,
confirma a existência do protestantismo no mundo, a gente tem o texto na mão dos sacerdotes e as pessoas vão para o culto católico, mas elas só ouvem aquilo que o sacerdote diz. Ela não tem acesso ao texto. É só quando o protestantismo chega que os cristãos se apoderam do evangelho. Ninguém sabia o que tinha no evangelho. Já pensou? Aquele período das cruzadas, que o pessoal guerreou e tal, ninguém sabia o que tinha escrito no texto, não. Ninguém sabia. O sacerdote diz, não, lá dentro está escrito isso, mas ninguém se apropriou desse texto. No judaísmo é diferente. Os judeus são estimulados a conhecer o texto desde criancinha. Você tem que repetir e estudar e conhecer aquilo desde menino. Então, no judaísmo, as crianças são ensinadas a aprender aquele negócio todinho. Por quê? Porque os textos são repetidos, as rezas são repetidas, o texto está na mão de todo mundo, diferente do cristianismo, o texto está na mão das pessoas. E você vai na sinagoga, é lido no texto, é debatido o texto, é prazer dos judeus discutirem texto. Eles se deliciam de ficar, olha essa palavra, porque essa palavra, e ficam horas discutindo uma palavra. E isso é muito usual. Então, dentro do judaísmo, esse conhecimento do texto é muito, muito, muito difundido. Então, não é nada estranho que Jesus possuísse esse conhecimento. Tá? Por quê? Porque existe dentro da leitura que a gente tem do perfil do judaísmo essa presença forte do conteúdo da lei nos lares de todos os judeus do mundo até os dias de hoje. Só para a gente entender, aquilo que a gente fala de Torá, texto bíblico literal, isso a gente chama de interpretação pshat, que é conhecer a história. Então, saber lá como está escrito no texto, papapá, não interpretar ainda, mas saber a história. Por exemplo, eu vou contar a história do êxodo do Egito, e a gente conta o êxodo do Egito, a gente conta... Essa história é pshat. Pshat, em hebraico, significa simples. É o primeiro nível de aprendizado. Crianças de 7 anos, se você for a Jerusalém, pegar uma criança em São Paulo, numa estivá, em qualquer lugar, uma criança de 7 anos, vai saber isso. Você pergunta assim, quem foi a esposa de Abraão? Aí ele vai dizer, a esposa dele foi Sara, ele sabe. Exato. Impressionante, né? Seria muito interessante, né, se aqui fosse assim, as nossas crianças de 6, 7 anos, ou não. Mas sabe o que acontece, Ailton? É porque, como o Álvaro estava falando, tudo estava ali dentro. A lei civil, a lei penal, tudo estava ali dentro. Então, por exemplo, se você roubar uma ovelha, essa informação está dentro da Torá. Lá está dito. O que acontece com quem rouba uma ovelha? Se você cavar um buraco e o boi cair no buraco, está escrito na Torá. O que vai acontecer com quem cavou o buraco e o boi caiu e o boi morreu? Se o boi chifrar uma pessoa, o que vai ser feito? Então, as leis penais, as leis civis, quem pode casar com quem? Que comida você pode comer? Você pode misturar carne com leite? Você pode comer um estrogonofe, que é leite e carne junto? O judeu não pode comer estrogonofe. Não pode, porque mistura leite com carne, não pode. E assim como os outros animais que não podem ser comidos, tudo está dentro da lei. Então, você tem que conhecer tudo para você poder se movimentar nessa sociedade. Não fazer só besteira. Você vai chegar numa local, vai pegar uma coisa que não deve, vai falar uma coisa que não pode. Você tem que conhecer. Para viver naquela sociedade, você tem que conhecer a lei dela. É só para contar, assim, acho que essa pergunta é bem legal, porque foge, né, Ilahá, assim, do nosso contexto de religiosidade moderno. Mas eu tenho uma sobrinha, ela tem hoje 5 anos. E eu filmei outro dia, eu cheguei sexta-feira de tarde na casa da minha mãe, e ela estava acendendo as velas do Shabat, da sexta-feira, junto com a minha mãe, e falando em hebraico. E quando ela vai rezar, ela mora aqui no Brasil. Quando ela vai rezar, ela reza em hebraico, com 5 anos de idade. E ela veio me perguntar, ela perguntou para minha mãe, por que a gente fala bem baixinho depois do Shema? É uma reza. Por que a gente fala bem sussurrando? Não é bem baixinho. E aí minha mãe falou, olha, eu não sei, pergunta pro tio Álvaro.
Aí ela foi me perguntar, eu falei, nossa, que pergunta inteligente que ela fez, porque eu nunca tinha pensado na pergunta. Por sorte, eu sabia a resposta. Mas isso tudo faz parte de um processo de educação onde se vive. Ah, mas na Galileia eram agricultores, eram conhecidos como Ameiaretes, como pessoas mais simples. Ameiaretes, povos da terra, sim. Mas para plantar a terra, você tem que conhecer a lei. Para pescar o peixe, você tem que saber qual peixe é kasher e qual não é. Como você pode cortar o peixe, como você pode abater um animal, como você faz com a sua produção, o que deve ser destinado aos pobres. Todo esse contexto é viver o judaísmo. E associado com isso é o que a gente colocou. Por exemplo, nas sinagogas, se lê a Torá. Pela manhã, pela tarde, pela noite, se reza em hebraico e se falam diversos trechos da Torá. Muitas vezes fazem perguntas que são passagens que às vezes eu nem estudei. Mas como a gente repete por muitas vezes o livro de Salmos, a Torá como um todo, trechos do Tanar, do Antigo Testamento, a gente acaba tendo uma facilidade. Acho que ficou bem respondido, né, Lara? Deixa eu colocar só um exemplo aqui que eu acho muito legal. Quando você faz a colheita da sua terra e você vai levar a colheita numa carroça, se cair uma espiga da sua carroça, você não pode juntar. Então eu tenho que saber isso desde criança, para que eu não faça besteira de papai caiu, pega e coloca na carroça de volta. Não pode. O que cai da carroça não pode ser juntado. Sabe por quê, Ailton? Sabe por quê, Adriana? Porque é para o andarilho, é para o que não tem terra, para o miserável, o excluído. Então, quando cai, você interpreta assim, a mão de Deus foi na carroça, pegou e jogou, porque alguém vai passar depois e vai se alimentar daquilo que sobrou. Se caiu da carroça, estava sobrando. Se não tivesse tão cheio, não tinha caído. Então, você tem todas essas regrinhas. É lindo, tem muita regrinha e você tem que saber tudo para poder viver nessa sociedade.